Nós vamos abordar agora, a partir de hoje, uma série de estudos bíblicos sobre um tema que nós precisamos entender, a fim de que nós possamos obedecer a Cristo com relação ao que nós vamos aprender, mas também estimular, né, nossos irmãos e irmãs, ou estimularmos uns aos outros a entender essas verdades divinas, né? O tema que nós vamos abordar, então, daqui para algumas semanas aí, que eu não sei quantas, pode ser 2, 3, né, 4, vai ser essa. Opa. Ficou bonita a minha arte, né? Quem quiser contratar serviços de arte gráfica, por favor, entre em contato comigo, viu? Mas esse vai ser o tema da nossa série de estudos bíblicos, né? Igreja é essencial. Igreja é essencial. Eu peço para que você possa não faltar nesses próximos domingos, a fim de que nós possamos investigar melhor o modo como a igreja é importante, a igreja é essencial, né? E aquilo que é essencial, se deixa de existir nas nossas vidas, certamente também causará danos estruturais na nossa relação com Deus. Então nós vamos ler Efésios capítulo 2, né? Para a gente abordar este primeiro tema, né? Dessa série. O que é uma igreja? Né? O que é uma igreja? Nós vamos abordar esse primeiro tema, então, a partir do texto de Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Vamos ler esse texto juntos, meus irmãos? Vamos lá? 1, 2, 3. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Amém. Gosto muito dessa primeira frase do versículo 19. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Esse texto é muito bonito mesmo. Imagina um grande mosaico. Sabe, nas partidas de futebol, quando eles fazem, né, aqueles grandes mosaicos, né? Os mosaicos geralmente são conhecidos por serem peças, né, que são pequenas, né, mas que quando estão juntas, né, criam beleza, criam uma imagem bonita, né, e dão intenção, dão o seu propósito principal quando estão juntas, né? Então, nesse sentido, a carta aos Efésios mostra isso. Porque a carta aos Efésios é uma palavra para aquelas pessoas que não eram judeus, mas que eram criticadas por serem cristãos, né? E eram criticadas pelos judeus, né? Pelos judeus convertidos. Porque eles não faziam parte do povo de Deus, né? Paulo vai dizer que os judeus chamavam os cristãos que não eram judeus de incircuncisos, né? Que era uma palavra, uma expressão pejorativa para falar sobre aqueles que não faziam parte do Israel, né? De Israel. Essas pessoas eram impuras, porque não estavam em uma relação com o próprio Deus, uma aliança com o próprio Deus. Não era um povo escolhido de Deus, né? Mas o Paulo vai argumentar que aqueles que agora são recebidos por meio de Cristo entram na família de Deus. Mas esses que são recebidos de Cristo são de outras etnias, são de outras nações, são de outras culturas, têm um tom de pele diferente, porque são todos diferentes. E aí todos passam, então, a partir das suas diferenças, que são as peças do mosaico, a partir das suas diferenças. Quando entram na família de Deus, se tornam, então, somente um. Somente um. Então, percebe o sentido que existe aqui? O verdadeiro propósito de um mosaico só existe se as peças estiverem todas juntas. E esse é o sentido dessa série de estudos. A igreja só faz sentido dizer, somos igreja, se nós estivermos todos juntos. Todos juntos. Né? Então, Paulo vai mostrar que a igreja é como esse mosaico. E ele escreve para essa comunidade de judeus e gentios, pessoas com origens e histórias diferentes, né? Paulo convida os efésios a verem a igreja como uma entidade essencial para a vida cristã, onde as diferenças que eles tinham, culturais, étnicas, relacionais, todas essas diferenças fossem superadas por aquilo que eles tinham em comum, que era a salvação por meio de Cristo Jesus. Né? Que era a comunhão em Cristo, onde cada membro, então, a partir de Cristo Jesus, pudesse encontrar lugar nessa família, nessa grande família plural,
que é a família de Deus. Nós sabemos que nesse momento, pessoas em outras partes do mundo, em todas as partes desse mundo, estão tendo um momento de estudo bíblico. O povo de Deus não está reunido só aqui. O povo de Deus está reunido em todos os lugares da face dessa terra. Porque nós somos uma grande família que nos reunimos, que congregamos, que nos ajuntamos. Para aí nós dizemos assim, somos igreja, somos família de Deus. Amém, meus irmãos? Então, assim como nós somos desafiados, né, a entender a igreja como mais do que um local de encontro, né, nós precisamos entender que a igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é uma comunidade que reflete, é uma comunidade que mostra a obra redentora de Cristo Jesus e então une esse povo para um propósito, para a glória de Deus, para mostrar que a partir daquilo que Deus fez em nós, o seu caráter deve ser louvado. E nós fazemos isso enquanto povo de Deus, enquanto pessoas que estão reunidas em comunidade, em relacionamentos profundos. Amém? Esse é o nosso desafio. Entender que a igreja é mais do que um local de encontro, mas entender que a igreja tem um significado muito mais profundo do que esse. E a primeira lição que nós iremos entender, né, nesse estudo é que a igreja, ela é uma comunidade. A igreja é uma comunidade de pessoas salvas por Cristo. Tá? A igreja é uma comunidade de pessoas salvas por Cristo. Né? Eu recomendo que a partir da semana que vem você traga um bloco de notas para você anotar, né, essas peculiaridades dos nossos estudos. Por que a igreja, então, a gente pode começar definindo a igreja com essa definição? A igreja é uma comunidade de pessoas que são salvas por Cristo. E a ênfase aqui está tanto na comunidade quanto em pessoas salvas por Cristo. Né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele destaca aí 2 tipos de povo. E esses 2 tipos de povo, para mostrar, para dar ênfase na ideia de comunidade, ele cita do macro para o micro. Olha aí na sua Bíblia no versículo 19. Quem pode ler para mim, por favor? Assim, já não foi estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos. Peraí, até aí. Já não sois mais estrangeiros e peregrinos. Então, o que nós somos? Se nós não somos... Um estrangeiro vive com o povo? Um peregrino vive com o povo? Com o seu povo? Não vive? Não vive. Não vive. Paulo quer mostrar isso. Quem não é salvo por Cristo é como um estrangeiro. Está distante do povo de Deus. Caminha alheio ao povo de Deus. O peregrino é a mesma coisa. O peregrino está distante da sua pátria. Quem não é salvo por Cristo não está, né, não herda, né, os direitos da cidade do rei. Nós somos o que então, segundo o versículo 19, a primeira coisa? Assim, já não foi Estrangeiros e peregrinos. A palavra não é cidadão, né? Não é cidadão. É concidadão. Concidadão. Porque lembra? Ele está falando não só para um público de gentios. Ele está falando para um público judeu, uma igreja que é composta de judeus, que arrogavam para si que o povo de Deus é só quem nasce de uma judia, que ainda não tinham entendido, mesmo abraçando a fé em Cristo, ainda não tinham, eles precisavam ser guiados para esse entendimento de que o povo de Deus é aqueles que agora entram por meio da fé em Cristo no povo de Deus. Por isso que o ensinamento está aí, por isso que Paulo escreve isso. Então eles são concidadãos. Quem? Os gentios. Os gentios são concidadãos, ou seja, esse prefixo com é junto. Então eles são cidadãos, né, juntos com os judeus. Com os judeus que abraçam a fé em Cristo, eles então se tornam membros de uma cidade. E aqui é a característica macro de uma comunidade, porque uma comunidade é maior. Existe cidade do tamanho de Tesouro, mas existe cidade do tamanho de São Paulo. Né? Nós podemos dizer que as pessoas de São Paulo, da cidade de São Paulo, vivem juntas, mas nós podemos dizer que a cidade de Tesouro também vive, né? Os membros da cidade vivem juntos. Né? Mas percebe? Paulo está argumentando que aqueles que são salvos por Jesus, eles não vivem alheios, porque ele está fazendo um contraste. Quem é salvo por Cristo entra para uma cidade, se torna membro de uma cidade. Ele não é mais peregrino. Peregrinos andam sozinhos. Quem mais que anda sozinho aí? Estrangeiros. Estrangeiros andam sozinhos. Estão longe da sua pátria. Crente não. Segundo o apóstolo Paulo, não. Primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Crente não anda sozinho. Crente faz parte de uma grande cidade. Para usar uma linguagem ainda mais bíblica, faz parte de um reino. De um reino. Né? E fazer parte de uma cidade
tem tanto os deveres quanto os privilégios. Então, Paulo está pressupondo que quem é salvo, Paulo está pressupondo de que quem foi remido pelo sangue de Cristo, foi purificado pelo sangue de Cristo, faz parte de uma comunidade. Isso é ponto pacífico. Ponto pacífico. Mas percebe que ele está usando aqui a analogia de uma cidade. Uma cidade é maior. Continua lendo o texto para nós, por favor, manda você. E sois da família? Por que ele está argumentando aqui agora? Por que ele menciona concidadãos? Já bastaria para entender que os cristãos são membros de uma comunidade. Já bastaria. Mas ele quer enfatizar. Porque cidades são maiores, mas famílias são o núcleo familiar de uma cidade. Famílias são o núcleo de uma cidade. Se você quiser ir em Cuiabá, para você conhecer a cultura, você tem que ir numa família tradicionalmente cuiabana, que come peixe com machixe, não é assim? Porque para você conhecer a cultura de um povo, de uma cidade, você precisa ir no núcleo da cidade. Qual que é o núcleo da cidade? É a família. Percebe? Paulo fala que a gente faz parte de uma cidade. É uma comunidade. Mas ele está falando ainda de algo macro. Porque, por exemplo, membros de uma cidade nem sempre conversam uns com os outros. Membros de uma cidade só cumprimentam, passam assim, tudo bem, beleza? Boa tarde, boa noite, tudo bem? Mas membros de uma família, não. Membros de uma família vivem no mesmo terreno. Pensando aqui na família ainda mais macro, pai, mãe, filhos. Vivem no mesmo terreno, convivem todos os dias. Acordam vendo o rosto do outro. Dormem vendo o rosto do outro. Sabe os defeitos. Sabe as qualidades. Ele está partindo do macro. Da ideia maior do que é a comunidade. Mas ele quer lembrar, vocês fazem parte de um povo, é verdade. Vocês têm características em comum, estão perto uns dos outros, mas ele quer mostrar que a igreja é muito mais profunda ainda. Assim como uma família, a igreja precisa de relacionamentos profundos, assim como uma família. Entendeu a ideia aqui? Essa é a ideia que a gente precisa entender, tá? Então, a igreja é uma comunidade. Quem está ensinando aqui, isso aqui é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tá? De pessoas salvas por Cristo. Pode ser um monte de slide aqui. Graças a que eu marquei aqui, mas eu não sou do jeito que eu queria, não. Tudo bem. Esse homem aqui, Dr. R.C. Sproul, teólogo presbiteriano, ele diz assim, embora estar em Cristo, ser salvo por Cristo, seja intensamente pessoal e individual, ele tá confessando aqui que realmente ser salvo por Cristo, primeiro, é uma disposição pessoal. Cristo invade o meu coração e eu falo, eu aceito Cristo como meu Senhor. É verdade, isso é pessoal. Nenhuma outra pessoa decide por você a salvação. É Cristo te dando graça para você respondê-lo com graça. Que aceita o senhorio dele, é verdade. Então ele diz, embora estar em Cristo seja intensamente pessoal e individual, nunca é individualista. Porque individualismo é egoísmo. Individualismo é eu olhar para mim mesmo, querer a minha própria proteção mais do que a dos outros. A fé cristã não é individualista. Ela é pessoal. Você precisa orar sozinho na sua casa, você precisa ler a Bíblia sozinho na sua casa. Você precisa de tudo isso. Mas a fé cristã não é individualista. Cada indivíduo que está pessoalmente unido a Cristo está, ao mesmo tempo, pessoalmente unido a cada outra pessoa que está em Cristo. A ideia de comunidade. Quem está ensinando isso é Paulo. Paulo que está ensinando isso. Por mais que a fé ela tenha uma dimensão pessoal e individual, e isso nos liga a Cristo, mas nós somos pessoalmente unidos a cada outra pessoa que está em Cristo. Daí nós sermos cidadãos de uma cidade, da cidade celestial, da Nova Jerusalém. Daí nós sermos membros da família de Deus, porque nós estamos ligados, nós temos algo em comum, a salvação em Cristo. E isso nos torna família, isso nos liga. Isso nos liga, meus irmãos. Então, a igreja existe na Bíblia. Olha bem o que eu vou falar para vocês. A igreja existe na Bíblia e ela é uma comunidade de seguidores de Cristo, que foram reunidos por terem a salvação em Cristo em comum. Cidadãos de uma cidade não vivem separados. Se você mudar daqui, você não é cidadão mais de Tesouro. Cidadãos não vivem separados. Os cristãos são cidadãos do céu,
Portanto, eles vivem juntos. Os membros de uma família não vivem separados, mas eles estão sempre juntos. Geralmente, quando estão separados, é porque tem algum problema. É porque eles estão se distanciando do ideal, do que é ser família. Ou seja, a igreja pressupõe pessoas que vivem juntas. Os cristãos são nascidos de Cristo e fazem parte, se tornam parte da família de Deus e também, por consequência, vivem juntos. Então, a igreja, nosso tema na igreja é essencial? Igreja é essencial. Ou seja, igreja é essencial porque não existe na Bíblia cristãos vivendo sozinhos. Não existe na Bíblia cristãos vivendo sozinhos. Me aponte um texto. Não existe cristãos na Bíblia vivendo sozinhos, meus irmãos. Mas como nós aprendemos, os cristãos, por terem sido salvos por Cristo, eles vivem juntos. Por que igreja, então, é essencial? Porque quando nós somos salvos por Cristo, automaticamente nós adentramos a família de Deus. Cristãos não vivem sozinhos. Essa ideia não existe na Escritura. Não existe. Essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Amém?